Indo então aqui, indo então para a última função, que é talvez a mais elaborada, que é de testar vizinhos. Ela recebe a linha e a coluna que foi uma casa aberta e as duas matrizes e verifica quais as casas que ela precisa abrir que são adjacentes. Vamos rodar uma nova versão. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui é o linha 8 coluna 0. Quando a gente escolher aqui embaixo a linha 8 coluna 0, linha 8 coluna 0 e abrir, ele vai chegar aqui, abrir, beleza, linha 8 coluna 0. O que ele tem na tab? Ele tem um número igual a 0. Portanto, ele vai chegar aqui, é menos 1, é uma bomba? Não. É o número de 1 até 8 que é uma dica? Não. É uma casa vazia, 0. Então ele vai mandar essa função testar vizinhos, vai mandar as duas matrizes, tanto a interna, que é essa daqui que a gente está vendo, quanto essa que tem os caracteres que o jogador vai ver, para o testar vizinhos. Ao chegar aqui, a gente coloca menos 2 para dizer o quê? Esse menos 2 vai dizer que eu já passei por ela. Então, o menos 2 é uma casa que é vazia, mas que já foi aberta. Então vamos lá, um resumo dos códigos. Ó. De 1 até 8 são as dicas. De 0, casa vazia não aberta. Menos 1, bomba, e menos 2, casa vazia aberta. Por que a primeira coisa que eu faço é marcar essa casa como menos 2? Porque senão essa casa vai pedir para o vizinho de cima se analisar, se verificar, e ele vai pedir para o vizinho de baixo, e vai entrar num deadlock, né? Deadlock, travado até a morte. Um vizinho chama o outro e vice-versa, e o algoritmo trava, o programa trava. Então isso não é possível, a gente precisa evitar isso. Então chegando aqui, a primeira coisa é fazer um flag. Então chegou aqui a nossa 8.0, ele vai marcar aqui menos 2. Só que o que vai acontecer? Ele vai fazer um loop ao redor das casas dessa célula, né, ao redor dos vizinhos, das posições adjacentes, fazendo o mesmo loop que eu já tinha comentado rapidamente aqui no calcular dicas, linha anterior até a linha depois. Ah, por que está mais 2 aqui, gente? Porque o Python termina um antes, né? Então, na verdade, ele está indo até a linha mais um. Então, começa uma linha antes, uma linha depois, uma coluna antes, uma coluna depois. Então, ele vai passar ao redor quais casas esse ponto 80 vai analisar: o ponto 81, o ponto 71 e o ponto 70. Por que ele não vai analisar o que está à esquerda ou abaixo dele? Porque tem esse if aqui, ó, que verifica se o ponto existe. Então cuidado quando for generalizar. Esse 8 aqui, ó, tem a ver com a dimensão. Esse 8 aqui é o tamanho 9 menos 1. Portanto, se você passou a variável linha e coluna, aqui você vai escrever o quê? Linha menos 1 e coluna menos 1 na hora de generalizar, para finalizar o programa com aquele menu de 3 opções de jogo, e não só essa opção padrão que está aqui. Bom, ele faz esse loop ao redor. Se aquela casa estiver compreendida como uma dica, ele simplesmente vai copiar a dica, tá? Fazendo aqui, ó, se aquela casa, né, que eu estou analisando, bom, primeiro vamos supor que ela é 0, tá? Então, beleza, essa aqui é 0. O que vai acontecer? Ela é 0 e ainda não foi aberta, então ele vai testá-la. Essa aqui vai pedir para testar do lado, aqui é a chamada recursiva, ele sai da linha 80 e volta para a linha 74. Vai pedir para testar essa do lado, que vai pedir para testar essa do lado, vai pedir para testar essa do lado. Quando pedir para testar esse cara não é uma casa vazia. A gente vai ver o quê? Que ele é diferente de uma bomba que o usuário marcou, correta ou por engano, e ele corresponde a uma dica. Daí a gente copia a dica. Isso vai fazer com que quando a gente abrir, ele pare nesse 1, pare nesse 1 aqui, pare nesse 1 aqui. Já quando a casa 80 pedir para a casa 70 se analisar, ela vai fazer com que esse 1 apareça. Vamos ver o resultado, ó, se está funcionando direitinho. Vamos abrir a 80. A gente tem que abrir essas casas que estão em underline aqui, essas que estão, e ele vai parar todo no 1 aqui, ó. Então 8, 0, abrir, e pronto, ó, ele resolveu, abriu tudo lá. Se a gente pegar essa casa aqui, que é a linha 08765, 05, abrir, ó,
Por que ele desceu aqui, gente? Porque essa casa abriu a do lado, que abriu a de baixo, que abriu a de baixo, que abriu a do lado, que abriu. E esses valores da borda da dica, ó, que estão aqui, ficaram totalmente visíveis. Então, de certa forma, esse é o objetivo do exercício, gente. É um código que é relativamente simples, seria como se fosse uma série de exercícios, tá vendo? A gente tem aqui tipo 120 linhas, com vários espaços, mas é como se fosse uma lista de exercícios com 5, 6 exercícios. Faça um que mostre uma matriz, faça um que cria, faça um que sorteia. A gente fez isso com vetor, é uma das listas. Calcule as dicas, teste a vitória, né? E aqui o loop final, então, onde a gente roda enquanto não ganhou, enquanto não perdeu. Quando ele ganhar ou ele perder, ele sai. Então, só resumindo para terminar, o que é necessário, caso você implemente e entregue o seu vídeo, não é explicar o código como um todo, muito pelo contrário, é fazer o menu com as outras opções que são marcadas no formulário, né? O jogo intermediário especialista, e fazer a marcação, sobretudo aqui, dos rótulos, né? Porque é muito chato a gente jogar aqui, eu quero abrir uma posição, né? Eu tenho que ficar contando com o mouse, então marcar 0 a 8, 0 a 8 aqui, tá? Aí tem alguns bônus, como possibilidade de quem quiser fazer algo mais, eu poderia citar aí, vão estar no formulário também, né? A possibilidade daquela opção personalizado, onde você digita a quantidade de linhas, colunas e de bombas, ela tem no jogo tradicional. Outro bônus seria você contar a quantidade de movimentos, ou então você contar, por exemplo, eu fiz 15 jogadas, 20 jogadas. Outra opção também seria contar o tempo, então você pega o tempo usando a função time que a gente viu antes de começar o jogo, pega a time depois, e depois você fala, você perdeu a sessão de jogo durou tantos minutos, ou você, parabéns, você ganhou, a sessão de jogo durou tantos minutos. E um outro bônus também seria, quando todas as casas foram abertas, mesmo com as bombas não marcadas, já dá a vitória para o usuário. Mas em suma, ao fazerem e gravarem um vídeo, eu analiso com todo o carinho do mundo, tá bom? Façam uma impressão desse material, imprime, dá uma olhada, o que precisa mudar não é significativo, mas envolve, né, para poder mudar o entendimento de parâmetro de função, né, modificar a função, colocar novos parâmetros e entender o que valores que eu preciso passar para os parâmetros, né, mais do que em si compreender exatamente o que está aqui. Esse 8 muda, esse 8 muda, o que é esse 8? É 1 a menos da quantidade de linhas, então se eu passar aqui muda, né? Então é ver o que muda e como mudar. Valeu, gente? Era isso. Eu vou deixar para facilitar o código e junto na atividade do Canvas, o que conseguirem fazer, entreguem nas equipes, a gente dá uma olhada e depois encaminha a nota para vocês. Valeu, até!